Continuando, artigo 196 da saúde. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, o Estado tem obrigação de manter a nossa saúde, diferente dos outros países que tudo tem que ser pago. Aqui no Brasil, nós temos como direito a ser mantido pelo Estado a saúde, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação. O que é isso aqui, então? Acesso universal e igualitário. Para todo mundo, não interessa se tem dinheiro ou não, e igualitário. Se 10 pessoas receberam vacina, outras 10, se quiserem, também tem. Tá? Não pode fazer discriminação nenhuma, e hoje a gente está vendo isso bem na realidade. A fila que está em frente ao postinho para tomar vacina é de todos os tipos de pessoas, classes, não tem distinção. E artigo 197, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Vamos às informações importantes que a gente tem aqui. Perguntinha que pode cair. Quais são os serviços de relevância pública? Então, são de relevância pública as ações e serviços de saúde. E o que elas têm que fazer? O que o Estado tem que fazer? Regulamentar, fiscalizar e controlar essas aplicações. Quem pode trabalhar na área da saúde? Aqui está falando assim que pode ser executado diretamente ou através de terceiros, então o Estado pode ter o serviço dele ou contratar, terceirizar uma empresa para fazer isso, ou por pessoa física ou jurídica de direito privado. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Isso aqui a gente está vendo o SUS já, né, aparecendo. Uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, nós temos 3 diretrizes a serem seguidas aqui. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas. E 3, participação da comunidade. As 3 diretrizes para poder ter esse sistema único de saúde. Quem financia isso? Quem financia esse sistema de saúde? No parágrafo 1º, está falando que é com os recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, Estado, Distrito e Município. Então, todo mundo contribui para esse sistema de saúde. Quantidade que deve ser gasto. Lá no inciso 1 do parágrafo 2º, está falando assim, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não pode ser inferior a 15%. Então, daquilo que entrou, a União é obrigada a destinar pelo menos 15% desse valor. Estado e Distrito Federal, lembrando, gente, igual eu falei, por que aparece Distrito Federal toda hora? Porque tem hora que ele aparece como município e tem hora que ele aparece como Estado. Ele tem as 2 qualificações. Então, Estado, Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos, lá do artigo 155, do 157 e 59, deduzidas as parcelas que foram transferidas aos municípios. As multas, por exemplo, tem coisa que o município faz, são multas aplicadas, um pouco fica retido, o outro pouco manda para o Estado. Depende da situação. No caso de município e distrito, a arrecadação dos impostos do 156, 158 e 159. Prazo para ser reavaliado esses valores, está lá no parágrafo 3º, a cada 5 anos. Então, lembrando que os valores a serem repassados a cada 5 anos. Parágrafo 4º. Como
que vai ter esse pessoal para poder trabalhar na saúde? Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade. Nós vimos muito isso aqui. Agora, na época da pandemia, tudo em regime de urgência, pessoal fazendo seletivo. Artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Pode cair na prova peguinha falando assim que o SUS só pode ser através da rede pública. Não. Pode ter pela iniciativa privada também. Isso nós também vimos agora, aproveitando a pandemia já como exemplo, muitos hospitais particulares que cederam espaço para poder atender o pessoal com o SUS. E sempre que eu falar de SUS, a gente lembra parte que é pública. Ah, mas eu acabei de falar do particular. É complementar. Quando eu falar de particular trabalhando com o SUS, o sistema ele é complementar. O Estado ele é obrigado a manter, porém, se aparecer alguma iniciativa privada querendo participar, ele é de forma complementar. Isso está onde? Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio. Quem tem preferência? Entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Então, não é todo mundo assim, se tiver mais de 3 empresas interessadas, eu vou ver se tem filantrópica e sem fins lucrativos. Se tiver, elas são prioridade, porque ela vai receber dinheiro, né, para poder investir naquilo, e o fim dela é atender mesmo, enquanto os particulares é para ter lucro. Então, por isso que dá essa destinação privilegiada. É vedada, parágrafo 2º, a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. E é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Grifem isso, porque está falando em cima que se vier alguma empresa dos Estados Unidos que está aqui no Brasil e ela quer investir em saúde no Brasil, não pode. Porém, se tiver alguma lei, algum lugar falando que autoriza, aí sim, só se tiver previsão em lei. É por isso que vem salvo nos casos previstos em lei. Remoção de órgãos, nós temos uma lei específica para isso, mas aqui na Constituição vem trazendo a parte mais geralzona. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados. Grifando, vedado qualquer tipo de comercialização. Nós não vendemos rins, pelo menos na parte legal não, fígado, pele. No mercado negro sim. Você viu que tem um país que está tendo que vender um rim para ter dinheiro para comer? As pessoas estão tendo que vender. Deus me livre. A pobreza chegou tanto que estão tendo que vender os rins. Eu vou achar isso, hein? A gente manda, eu mando no grupo pra gente ler, porque é interessante. A lei fala que é proibido comercializar. No Brasil é proibido. Se você for vamos pensar assim, Japão. Se você tiver um sangue, o O negativo, que é o mais raro e precisa muito, eles compram o teu sangue. Você recebe lá para doar. Em alguns países também recebe a doação de sêmen, né? Tudo. Sim. Até às vezes precisa de doação de sangue, mas a doação de sêmen e óvulo recebe. Fazer testes, né? Porque quando tem vínculo, que lá eles vão considerar assim, vamos pensar agora no pessoal que tem DNA, quer criar alguma célula tronco. Se não tem origem, se não tem ninguém, não tem o que reclamar. Então, por isso que é essa doação. Que mais? Artigo 200. O SUS. Ao SUS compete, além de outras atribuições. Isso aqui pode cair assim, ó. Análises assertivas são atribuições do SUS. Olha que lindo para cair na prova, gente. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. As vacinas estão aí para a gente falar sobre isso. Então,
2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como a saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Participar da formulação de política e da execução das ações de saneamento básico. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Continuando aqui, também o SUS tem que fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bebida e água para consumo humano, participar do controle e fiscalização de produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Então, tem coisa aí que dá problema, o SUS tem que controlar esse transporte. E por último, colaborar na proteção do meio ambiente. Ah, mas olha, já pensou aparecer na prova alguma coisa falando, o SUS controla o meio ambiente do trabalho. Vai prejudicar a saúde do trabalhador, então tem que olhar aquilo lá. Vocês que estão aí na área de atendimento pessoal, quantas pessoas ficam doentes por causa do local de trabalho? Então, controle do meio ambiente faz parte do SUS e o atendimento psicológico para poder cuidar dessas pessoas que ficam louquinhas.